Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A Igreja Católica na América Latina e no mundo vem passando por profundas transformações. Quais os desafios, quais as perspectivas de uma igreja em saída, tal como tem defendido o Papa Francisco? Hoje no Religare eu recebo Marcelo Barros, ele é monge beneditino, biblista. Bem-vindo, Marcelo, prazer recebê-lo aqui no programa. Alegria para mim, Flávio, estar aqui com vocês e com os telespectadores. Alegria também nossa. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o programa. Marcelo, como é que você vê a situação da Igreja Católica, dos desafios nos dias atuais? Olha, os desafios são muitos, desafios com relação à própria Igreja Católica, às religiões em geral, né? Desafios que vêm do mundo e outros desafios que são internos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um momento de esperança. O ano de 2018 começou com um belíssimo encontro das comunidades eclesiais de base, o 14º Encontro Intereclesial, e a gente sente uma animação de esperança, de alegria. Eu estou vindo agora de uma Romaria da Terra no Rio Grande do Sul, 8.000 pessoas, lavradores, índios, gente de base, um acampamento com 450 jovens. Então, é uma coisa que... Aí está a igreja, né? Não está tanto no clero, não está tanto na estrutura, mas ela está nessa caminhada do reino de Deus. Eu aproveito isso que você disse para comentar esse seu livro, Evangelho e Instituição, que inclusive o telespectador vai poder receber através de um sorteio. Nós vamos sortear um exemplar que a editora Paulus nos concedeu. Você fala sobre essa relação, né? Evangelho e instituição. Exatamente. Aqui nesse livro. Porque é uma relação que existe desde o começo da fé e, de um lado, aquele impulso do Espírito, né? É a boa notícia do reino de Deus. É o que Jesus diz, mudem de vida, mudem de mentalidade, chegou o reino de Deus. Isso é o Evangelho. Ao mesmo tempo, há uma instituição, há uma estrutura necessária, boa, mas, ao mesmo tempo, com problemas normais de qualquer estrutura, que se pretende poder servir a essa mensagem, servir como testemunha desse caminho. E aí, até que ponto ela é fiel e até que ponto o tempo todo é chamado a se converter. É isso que o livro trata. Bom, se o telespectador quiser participar do sorteio, pode escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br, é o nosso e-mail. Marcelo, uma das coisas que você fala aqui no seu livro é a tentação à cristandade. Parece que isso é muito presente, né? A cristandade como tal, não é? Esse período parece ter passado, mas ainda há uma memória da cristandade, uma tentação a manter esse modelo. Talvez seja interessante clarear para os telespectadores o que a gente está chamando de cristandade. Ótimo, né? Sim. Então, as igrejas cristãs, a Igreja Católica especificamente, a partir do século IV, ela se tornou, pouco a pouco, a religião oficial do Império Romano, né? Principalmente com Teodósio, no ano 395. E, a partir daí, sendo a religião oficial do Império Romano, já muito decadente, já quase no final do Império, o cristianismo assumiu uma dimensão muito, quase como uma espécie assim, de continuidade daquilo que era a religião oficial do Império antes, que era o culto imperial. Juntando coisas de várias religiões, né? E aí os sacerdotes eram equiparados aos antigos sacerdotes romanos, os templos pagãos se tornaram catedrais, igrejas cristãs, e aí durante, vamos dizer, 16 séculos, né, do século IV até o século XX, no Ocidente, a igreja tinha, mesmo tendo acabado o Império Romano, tendo vindo outros, mas os papas e os bispos se falava em príncipe da igreja, se falava, né, em
reinado do Papa tal. Quer dizer, a cristandade é um pouco essa civilização, essa cultura de uma igreja ligada ao poder e que, de alguma maneira, quer ter o mundo como palco do seu trabalho, da sua missão. Essa realidade, a partir da reforma de Lutero, portanto, há 500 anos, Sim. ela começou a mudar. Ela começou a entrar em crise. Ela já, primeiro por causa do pluralismo, da pluralidade de igrejas, de religiões, e segundo porque cada vez mais se verificava que o Evangelho de Jesus é uma mensagem, de certa maneira, subversiva ao mundo, e não uma mensagem que se estrutura no mundo e toma as roupas do mundo. Então, cristandade como tal, praticamente a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica já não tem mais como um modelo de igreja. Entretanto, na cabeça das pessoas, na cultura de muitos padres, de bispos e quantos movimentos. Quando você sai na rua aqui em Belo Horizonte, ou em Recife, ou em São Paulo, e encontra um movimento católico, de gente muito católica, vestido de cavaleiro medieval, com botas até o joelho, com, né, uma espada desenhada, como se Jesus quisesse que a gente lutasse por ele, né? E outros movimentos que se chamam legionários disso, legionários daquilo. O que é um legionário? É um soldado de um exército. Então, por trás desse tipo de visão de fé, há uma expectativa, uma espécie de cultura daquilo que a gente pode chamar de neocristandade. E é necessário ultrapassar, superar isso. Sim. Você faz parte de movimento ecumênico, está em diálogo com várias religiões, outras igrejas cristãs, mas assim, essa tentação à cristandade, ela também não se faz presente em outras igrejas cristãs hoje em dia? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente vê o Congresso Nacional ter como uma de suas principais bancadas a bancada da Bíblia, como eles chamam, quer dizer, a bancada evangélica, que no fundo não é evangélica no sentido das igrejas evangélicas históricas, luterana, metodista, anglicana, mas é pentecostal e neopentecostal. O que está por trás desse movimento de igrejas que querem colocar parlamentares no Congresso, que querem influir para os seus interesses, não para servir ao povo, não para ajudar a população brasileira, não para ser um movimento de cidadania, mas para servir aos interesses de uma determinada igreja. Que isso seja feito pela Igreja Católica ou pela Igreja Universal do Reino de Deus é a mesma coisa. Quer dizer, uma igreja que quer ter deputados, vereadores, etc., para poder nós termos poder, é o projeto de cristandade. Sim. Aproveitando que você tocou no assunto política, né, falando do Congresso, como é que você vê, pela sua experiência, o contato com tantos movimentos sociais, né, o papel dos religiosos, das pessoas religiosas, nesse cenário político que aí está? Pois é um desafio muito grande, Flávio, porque, sem dúvida nenhuma, que a primeira pergunta que alguém vindo de fora, se um marciano descesse aqui do planeta Marte e visse o Brasil de hoje, diria: escuta, já me disseram uma vez que esse país era o maior país católico do mundo, né? E há 500 anos que esse país recebeu aquilo que poderia se chamar a pregação do Evangelho, da Igreja Católica e também de outras igrejas. O que provocou, o que é que mudou? Qual é a consequência disso em um povo que parece uma violência exacerbada? Alguém não pode entrar num restaurante com determinada roupa que pode ser agredido.
Se houver uma manifestação de um partido na Avenida Paulista, a polícia tem que cuidar de colocar o outro lá no Anhangabaú para não se encontrarem, porque pode haver morte. Então, o que é que os religiosos, as pessoas que defendem ou que propõem uma espiritualidade, o que é que conseguiram? E o que é que estão fazendo diante disso? E aí não adianta declarações, documentos, são ações. E antigamente, quando eu era menino, a igreja se definia pela doutrina e pelo culto. Você tinha o catecismo, que eu aprendi com 5 anos de idade, e o culto, a missa no domingo. Nas outras igrejas, equivalente. Hoje, o que é que caracteriza uma igreja? É a ação e a espiritualidade. Quer dizer, com que espírito, com que energia, com que mística ela se insere no mundo. Isso é um desafio fundamental. Você falava dos desafios da igreja, o desafio é trocar esse paradigma, mudar essa forma da igreja se manifestar. Não é tanto uma questão de doutrina, não é tanto uma questão de normas, de dogmas, mas é uma questão de praxis, de ação, de como é que a gente é cristão, né? A gente está vendo aí o Papa. O Papa Francisco é um exemplo disso. E, ao mesmo tempo, isso leva a gente a um modo de viver a intimidade com Deus e, na intimidade com Deus, a relação com as pessoas. Voltando no próximo bloco, eu quero pedir um pouco qual é o seu entendimento de quando o Papa fala de igreja em saída, mas eu vou chamar um intervalo e a gente volta com essa questão daqui a pouco. Hoje no estúdio eu recebo o monge beneditino Marcelo Barros. A nossa conversa é sobre os desafios e perspectivas do catolicismo hoje. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.